Hoje é o dia que Deus vai mudar o decreto da tua vida. Hoje é o dia que Deus vai mudar o teu nome para um nome de vitória, de conquista, de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo e bem-sucedido em tudo aquilo que faz, em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso? Glória a Deus, amém. Abra a tua Bíblia aí, meu amado irmão, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. A palavra do nosso Deus diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e assim a entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantes, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Que bênção! E essa bênção vai recair sobre a tua vida nessa noite. Amém? Glórias a Deus! Essa bênção vai entrar na tua vida e vai se estender para a tua empresa, para a tua família, para as tuas finanças, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Antes de falar a respeito dessas vitórias, eu quero contextualizar você a respeito de Pérgamo. Pérgamo era uma influente cidade, importante naquela região da Ásia, onde foi, por algum tempo, capital da Ásia Menor. Pérgamo era uma cidade muito importante, com grandes edifícios, umas grandes edificações, era referência no que diz respeito à cultura. Em Pérgamo também, a economia era extremamente ativa, até mesmo por ter sido uma capital. E a localização de Pérgamo ela era muito peculiar, ela ficava em cima de uma montanha, pela qual dava a ela o privilégio de, antes do inimigo atacá-la, ela já sabia o que ia acontecer. Então se preparava, então era muito fortificada. Pérgamo também era uma cidade, embora muito pujante, próspera, com grandes edifícios, uma cidade rica, bem-sucedida, no entanto, era uma cidade extremamente idólatra. Alguns desses grandes edifícios eram justamente templos dedicados a vários deuses. Um dos maiores templos dedicado a Zeus ficava em Pérgamo. Então, tudo em Pérgamo estava ligado à idolatria, inclusive a questão econômica e o dia a dia da cidade, e a sociedade em si. E Pérgamo foi a primeira cidade a instituir um culto de adoração ao imperador. Havia ali um templo dedicado ao César da época, ao imperador da época. E esse era o contexto da igreja. Esse era o ambiente que a igreja de Pérgamo vivia. E devido à idolatria ser muito grande, a igreja em Pérgamo era extremamente, mas extremamente perseguida. Devido a não entrarem, ou não frequentarem as festas pagãs dedicadas aos ídolos, muitos dos cristãos eles eram excluídos da sociedade. Não podiam fazer parte do dia a dia econômico daquela cidade de Pérgamo, porque eles não se dedicavam também
a idolatrar os ídolos ou os deuses greco-romanos que os habitantes de Pérgamo idolatravam. E ainda além disso, por não considerarem César como um senhor, por não considerarem, né, o imperador como um deus, a igreja de Pérgamo, ela era terrivelmente perseguida e terrivelmente, ela vivia uma repressão muito grande, que custava não somente a liberdade dela, da igreja, como também poderia custar a vida. Por isso que Jesus, ele faz menção de mencionar um homem chamado Antipas. Antipas significa contra tudo. E esse homem, historicamente, ele era um dos discípulos de João, esse que escreve a carta de Apocalipse. E era um dos pastores da igreja de Pérgamo, fiel, leal a Deus, que em meio a essa tribulação, essa perseguição, pregava o evangelho constantemente. Até que ele foi preso, passou um tempo preso, passou acho que uns 5, 6 anos preso e foi solto novamente. Mas como a igreja nessa época era muito fiel a Deus, mesmo solto, Antipas pregava com mais intrepidez o evangelho. Antipas era um cara que pregava com mais ousadia o evangelho de Jesus. A perseguição não intimidou aquele homem. A perseguição não intimidou aquela igreja. E aí a igreja tinha esse pastor Antipas como uma referência. E pregava cada vez mais, ao ponto de, no ano 68, mais ou menos, depois de Cristo, foi preso novamente. E todo ano, a sociedade de Pérgamo, uma vez ao ano, ofereciam sacrifícios a Artemis. Havia um templo muito grande lá. E aproveitaram para que nesse ano o sacrifício ia ser Antipas. Um servo de Deus, que não abriu mão da fé, não negou o nome de Jesus, até mesmo que custou a vida dele. E a morte de Antipas foi uma morte muito cruel, porque colocaram esse homem dentro de um touro de bronze, com óleo e água, e cozinharam ele dentro. Um homem fiel. E uma das coisas que chamou a atenção de Jesus para essa igreja foi justamente a fidelidade dela. Mesmo em um ambiente de perseguição, mesmo em um ambiente de repressão, mesmo tendo a possibilidade de ser excluída de todos os benefícios financeiros da época na cidade de Pérgamo, a igreja permaneceu fiel a Deus. Não importava nenhum tipo de argumento que fizesse a igreja perecer. Por isso que Jesus fala, olha, eu sei o lugar que você vive. Eu tenho total ciência do lugar onde eu plantei essa igreja. Um lugar onde está o trono de Satanás. E é interessante que o trono de Satanás, ele não era estabelecido só porque havia muitos templos. Não é porque Pérgamo era uma cidade extremamente idólatra, onde cada esquina havia um templo dedicado a um Deus, que mostrava ao mundo que o trono de Satanás estava ali. Porque quando um trono está estabelecido, há um governo estabelecido ali também. Então, quando Deus fala que, olha, eu conheço o lugar que você mora, onde está o trono de Satanás, é que Pérgamo era uma cidade onde o governo de Satanás governava aquela cidade. E não era porque construía templos, mas o governo de Satanás, ele se estabeleceu justamente adulterando, corrompendo o sistema daquela cidade. Então era uma cidade totalmente perversa. O nome Pérgamo significa um casamento perverso. Porque Pérgamo, significa muitos, e gamos, casamento. Mas não é que havia vários casamentos na cidade, é que uma pessoa casava muitas vezes. E era justamente isso que Jesus falou, olha, em meio à idolatria do povo, em meio à prostituição do povo, você tem permanecido fiel. Você é uma igreja que ainda continua adorando um Deus só. Embora todos os habitantes da cidade, cada esquina adora um Deus, você permanece fiel a mim, não negou o meu nome. E é justamente isso que chamou a atenção de Deus para a igreja em Pérgamo. Que enquanto a igreja estava sendo perseguida, quanto mais perseguiam aquela igreja, mais fiel ela se tornava. Quanto mais havia uma repressão contra aquela igreja, mais fiel aquela igreja se tornava.
E como Satanás não conseguiu perseguir de uma maneira externa a igreja de Pérgamo, ele começou a mudar a tática. Já que não dá certo perseguir, matamos o pastor da igreja, mesmo assim não adiantou, vou mudar a tática, agora vou começar a perseguir por dentro. E aí que começa um tempo de paz para a igreja de Pérgamo. E é justamente nesse tempo que o problema começa a acontecer para essa igreja, pela qual tinha chamado a atenção de Jesus pela fidelidade. Houve um tempo de paz, por quê? Porque Constantino, que era o imperador da época, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que ele conseguia vencer uma batalha que era impossível ele vencer. E de fato, esse sonho se realizou. Ele conseguiu vencer uma batalha pela qual era impossível vencer, e ele entendeu que ele só venceu essa batalha por causa do Deus dos cristãos. E ele estabelece um decreto: a partir de hoje, todo mundo vai ser crente. A partir de hoje, todo mundo vai se tornar crente. Mas, meu irmão, o que torna um homem crente não é o decreto do imperador, é o poder de Deus. O que torna um homem cristão, o que faz um homem se converter a Jesus, não é porque o imperador, ou o prefeito, ou o presidente estabeleceu um decreto ali, e a partir de hoje você é filho de Deus, não. Você é crente porque o Espírito Santo entra dentro de você, transforma o teu caráter conforme o caráter de Cristo. É assim que funciona com Deus. E a igreja estava assim, até que todo mundo, a partir do decreto do imperador, começou a ser crente. E muitos sacerdotes pagãos começaram a adentrar na igreja. A igreja cresceu absurdamente. Imagine, de uma noite para o dia, passou de perseguido para agora referência. Imagine, o imperador colocou um decreto que todo mundo vai ser cristão. Glórias a Deus, que bênção. Deus olhou para nós. Mas muitos sacerdotes que estavam lá pregando, naqueles templos pagãos, começaram a viver no dia a dia da igreja. Começaram a andar, liderar dentro da igreja, começaram a tomar algumas posições de destaque dentro da igreja. Por isso que Deus fala o seguinte: olha, tenho contudo contra ti, versículo 14, algumas ademoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Deus, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão você consegue ver lá em Números capítulo 25. Deixa eu explicar mais ou menos o que aconteceu. Balaque, rei dos amonitas, percebeu que o povo de Israel, que saíra do Egito, estava passando por ali. Só que ele percebeu também que onde o povo de Israel passava, todas as cidades que o povo de Israel passava, o povo de Israel conquistava. E então Balaque ficou desesperado, porque aquela terra seria próxima a ser conquistada pelo povo de Israel. Mas havia um profeta naquela região chamado Balaão, profeta de Deus. Então ele manda um dinheiro para Balaão: Balaão, estou te mandando uma quantia para você vir aqui e amaldiçoar o povo, para que ele não entre na minha terra e conquiste também a minha terra, como fez com os outros pelo qual ele passou. E Balaão, vou lá. Ou seja, profeta de Deus até ser comprado por alguém. E lá foi Balaão. E Balaque chegou, mostrou, levou para Balaão num lugar bem alto e mostrou: está lá o povo. E viu aquela multidão do povo de Israel. E Balaque: Balaão, eu trouxe você para cá para você amaldiçoar esse povo aí. Mal sabia eles que o povo havia um decreto de bênção dada por Deus, um povo de Israel, que Deus estava levando para uma terra que mana leite e mel. E quando Balaão chegou para o povo, na frente daquela multidão, e quando ele abriu a boca para amaldiçoar, ele só profetizava a bênção. Ele não conseguia amaldiçoar aquele povo. Aí Balaque ficou olhando: cara, eu não te paguei para isso. Eu te paguei justamente para você vir aqui e amaldiçoar esse povo aí. Está aqui mais uma quantia. Estou dobrando aí o pagamento. Balaão, então deixa que eu vou lá de novo, e agora eu vou conseguir amaldiçoar. Quando ele chegava na
ponta daquele penhasco e via aquele povo, ao abrir a boca, ele não conseguia. Ele só lançava palavras de bênção. Meu irmão, Balaão voltou e falou: Balaque, não tem como. Há um decreto de bênção sobre esse povo. Há um decreto de prosperidade sobre essa gente. Eu não consigo chegar diante deles e amaldiçoar, porque eles são um povo escolhido por Deus. E eu estou vendo aqui um monte de povo escolhido por Deus. Não vai ter maldição que vai aqui sobre a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido, meu amado irmão. Aquele que se levantar para amaldiçoar você, vai chegar diante de você e vai abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Até o nosso inimigo nos abençoa. Até o nosso inimigo, quando vai amaldiçoar a tua família, ele chega diante de você, a tua família será próspera, bem sucedida, mas o coração dele quer amaldiçoar, mas ele não consegue, porque Deus é contigo, meu irmão. Por onde quer que você ande, por onde quer que você vá. Então Balaão percebeu e falou: Balaque, não tem como, amaldiçoar não funciona. Você tem uma ideia, vamos se infiltrar no meio deles. A gente corrompe eles e o Deus deles sai do meio, aí ficam vulnerável. Então Balaque pegou várias mulheres e colocou próximo ao acampamento dos judeus, porque os judeus não podiam casar com mulheres de outros povos. E quando eles começaram a se interessar pelas mulheres ali dos amonitas, começou a abrir uma brecha. E o povo caiu. Foi isso que aconteceu com Pérgamo. Foi isso que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Satanás, enquanto perseguia, não conseguia adentrar a igreja. A igreja permanecia cada vez mais fiel, quanto mais era perseguida. Então o que aconteceu? Vai todo mundo virar crente. E vou pegar agora os sacerdotes, que agora são crentes por decreto, e vou colocar dentro da igreja. E começou a acontecer isso. E começava a pregar que não tem problema você ir a uma festa pagã, desde que você creia que aquele Deus não é Deus. Não tem problema, meu amado irmão, você falar sobre prostituição, não tem problema você casar com várias mulheres, não tem problema. Essa era a pregação agora da igreja de Pérgamo. Começou a deturpar a santidade que havia dentro daquela igreja, pela qual chamou a atenção de Jesus. E também fala a respeito de uma doutrina dos nicolaítas. Nicolau era um homem que ele era casado, tinha a esposa dele e creu em Jesus. Só que ele não queria seguir a Jesus porque ele tinha uma amante. Para seguir a Jesus, ele tinha que abrir mão da amante dele, mesmo já casado. Por isso que Jesus fala a respeito da prostituição dentro daquela igreja. Então, Nicolau criou uma doutrina. Meu irmão, a doutrina do Nicolau é o seguinte: o pecado que é causado no corpo vai para a igreja que Deus perdoa. Porque há uma diferença entre corpo e espírito. Não pode pecar no espírito. Então você pode ter quantas mulheres você quiser, você pode fumar, pode beber, pode se prostituir, pode continuar nas suas drogas, pode continuar roubando, pode continuar sonegando imposto, pode continuar traindo a tua esposa. Chega domingo na igreja, pede perdão, que está tudo certo. Então, a igreja de Pérgamo se tornou uma igreja licenciosa, liberal e permissiva. E a prostituição é justamente isso, quando você tem aliança com alguém, mas tem prazer com outro. E era justamente isso que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Tinha aliança com Jesus, mas às vezes ia na festa pagã lá do Deus, lá de Zeus, ia às vezes na festa pagã ali de vários deuses que tinha naquela cidade. Tudo bem, só ir domingo para a igreja eu pedir perdão, está tudo certo. E Deus começa a cobrar a santidade do povo. Santidade, meu irmão, significa separado. Santidade significa que um dia, um Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, morreu por você naquela cruz. E não somente morreu por você naquela cruz, mas ele foi até o inferno. Pegou você, escravizado e preso, lá no inferno, e transportou você agora para o reino dos céus. Separou você. Por isso que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas hoje eu entendo que eu sou separado. Nem todo lugar convém para mim. É justamente esse senso de santidade que a igreja de Pérgamo perdeu.
Esse senso de agora estou separado para Deus. Esse senso de que um dia Jesus morreu naquela cruz por mim, pagou o preço pelo meu pecado e me fez povo exclusivo dele. Eu não pertenço mais ao mundo. Então a igreja de Pérgamo, ela foi corrompida. O sistema da igreja se corrompeu, porque o mundo pela qual perseguia agora começou a adentrar dentro da igreja. Agora não precisava você ter uma vida em santidade, bastava falar bonito, bastava ter um bom talento para começar a ministrar sobre o povo. E os caras que começavam, e os sacerdotes dos outros templos já tinham experiência de muitos anos. Sabia pregar uma palavra, sabia cantar uma música, sabia conduzir pessoas. E pela eloquência, tomaram um lugar de destaque na igreja e corromperam aquela igreja. O diabo não conseguiu deturpar enquanto perseguia, mas ele entrou e corrompeu o sistema. De Pérgamo, onde estabeleceu o governo dele, e da igreja, corrompendo a doutrina. A igreja de Pérgamo não era mais uma igreja que andava na doutrina dos apóstolos. Não era mais uma igreja que andava na doutrina pregada e liberada por Jesus. Agora é uma igreja que tentou dar um jeitinho de, embora servir a Cristo, mas conseguir fazer parte do dia a dia da sociedade de Pérgamo. E Deus, ele traz uma palavra muito dura para aquela igreja. Mas não obstante a isso, ele não desistiu daquela igreja. Não obstante a todo aquele problema que veio ocorrido, da igreja ter se desviado, mas Deus não desistiu, meu irmão. Nenhum pecado é capaz de fazer Deus desistir de você. Nenhum erro, nenhum problema vai deixar Deus de te amar. Porque quando Adão pecou naquele paraíso, lá no Éden, o homem e a mulher pecaram. E Deus todos os dias, na viração do dia, descia naquele lugar. Mas quando o homem e a mulher pecou, Deus não deixou de descer. Deus continuou descendo, procurando Adão. Mesmo sabendo que Adão tinha pecado. Porque o que te separa de Deus é justamente o pecado que não é confessado. Por isso que Deus falou, arrepende-te e volta. Arrepende-te. Pega o caminho de volta. Se converte de novo. Porque tem uma bênção separada para você. Eu quero orar pela tua vida. Eu convido você a ficar de pé. Porque hoje é o dia que Deus vai mudar a tua história. Hoje é o dia que Deus vai mudar a realidade da tua saúde, da tua família, da tua casa, da tua empresa, das tuas finanças. Versículo 17 de Apocalipse, capítulo 2. Olha o que Jesus fala. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, declara, eu sou um vencedor. Mas declara como vencedor, fala, eu sou um vencedor. Aleluias. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Deixa eu traduzir isso para você. Lá em Pérgamo, naquela época, havia muitos jogos. E aquele que vencia o jogo, ele ganhava uma pedra branca. Aquela pedra branca dava garantia para ele de poder adentrar as celebrações para ganhar o prêmio. E Deus está te dando uma pedra branca hoje, te dando legalidade. Vem, recebe agora a bênção que eu tenho prometido para você. Recebe a tua casa própria, recebe o teu carro novo, recebe a tua promoção no teu trabalho, recebe o teu marido, recebe a tua esposa, recebe a tua cura. Deus está colocando nas tuas mãos uma pedra branca que te garante o acesso de receber a vitória, a recompensa pela fidelidade que você tem com Deus. Olha só, uma das características de Pérgamo, o que fazia Pérgamo famosa naquela época, é que tinha um tribunal muito grande lá. E
E as sentenças eram meio que por sorte. Quem tirava uma pedra preta estava condenado à morte. Mas aquele que tirava e recebia uma pedra branca, ele era perdoado dos pecados e liberado para viver. E nessa noite, Deus está colocando uma pedra branca em tuas mãos. O pecado que te condenava não existe mais. O pecado que te condenava, aquele que te apontava o dedo, não vai mais poder apontar, porque Deus tem perdoado o teu pecado. Deus tem perdoado as tuas ofensas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para você. Embora vivendo onde Satanás governa, Satanás ele pode descer do trono dele e olhar para você. Cara, não tem nada que eu possa te acusar. Eu não vejo mais você, eu vejo Jesus agora. Eu não consigo mais apontar o teu dedo sobre você, porque eu vejo sangue, o sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Você está perdoado de todo o pecado. E quando eu estava pesquisando sobre isso, algo me chamou muita atenção. Porque nas maternidades de Pérgamo, quando nascia uma criança, e o pai reconhecia que aquela criança era dele, o que o pai fazia? Pegava uma pedra branca, escrevia o nome da criança e o sobrenome dele, garantindo: esse é meu filho. Esse fui eu que gerei. Meu irmão, eu não sei se teu pai te abandonou, não sei qual foi a tua história. Só sei de uma coisa, que nessa noite Jesus está colocando a mão no bolso, tirando uma pedra branca, escrevendo o teu nome. E não somente isso, além do teu nome, depois o sobrenome dele, você é filho. Deus te faz filho nessa noite. E deixa eu te falar um negócio. Quem tem acesso à herança não é servo, não é funcionário, é filho. Deus tem uma herança de vitória para você, de conquista, de portas abertas. Deus tem uma herança para você, meu amado irmão, uma herança de uma empresa próspera, inovadora, uma herança de saúde. Você não vai mais ser escravo de doença alguma. Câncer nenhum tem o direito de aprisionar você, tirar a tua paz, porque hoje o Cristo que liberta está te libertando também desse problema. Olha só, um novo nome gravado. Como nosso pastor falou, Deus está mudando o teu nome. Você não é mais um mentiroso ou fracassado. Você não é mais aquele que causa problema ou atrapalhador. Você, a partir de hoje, o teu nome remete a bem-aventurança, prosperidade, crescimento, vitória, honra, conquista. Esse é o Jesus que nós servimos. É um Jesus que muda história, que transforma pessoas. E para encerrar, o maná escondido. João 6,31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Versículo 32 de João 6. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem deu o pão do céu, não foi Moisés que liberou o maná, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro maná. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos esse maná. Disse o Senhor, e Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá sede. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Sabe quem é o maná verdadeiro? Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. E olha só Colossenses 1:23. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, olha para nós aí a promessa, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Isto é, vamos declarar junto, fala: Cristo em vós, a esperança da glória. O maná escondido, Cristo dentro de você, a esperança da glória. É Jesus que te faz
capaz de conquistar tudo aquilo que você sonha. Cristo em vós, a esperança da glória dentro do teu trabalho. Cristo em vós, a esperança da glória nas suas finanças. Cristo em vós, a esperança da glória, meu amado irmão, dentro da tua família. É Cristo dentro de você. Ao vencedor, eu vou dar o privilégio de ser chamado meu filho. Ao vencedor, eu dou o privilégio de purificar de todo o pecado. Ao vencedor, eu dou o privilégio de entrar na minha presença e receber a recompensa. Ao vencedor, eu dou o privilégio de ter um novo nome, uma nova história, uma nova identidade. E ao vencedor, eu, Jesus, me revelarei para ele. Cristo em vós, a esperança da glória. Levanta a tua mão, adora o teu nome, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Não há ninguém além de ti. Tu és a nossa maior recompensa. Aquele que era, aquele que é, e aquele que vai vir. E o Senhor já está aqui neste lugar e vem liberando sobre essa igreja, sobre cada homem, cada mulher, cada criança, cada família aqui representada. Essa bênção muda a história, muda histórias, dá um novo nome, abre portas e que eles entendam que são filhos do Rei da Glória. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus.